A contagem decrescente para a final entrou na reta decisiva. Ainda assim, o torneio, anunciado como o maior impulso turístico da história dos Estados Unidos, avança com dificuldade, entre quartos vazios, bilhetes exorbitantes e um clima político que afastou os visitantes de que o país mais precisava. Faltam 5 dias para o troféu ser erguido no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e os números continuam longe do prometido. A sul da fronteira desenrola-se outra história. O México parece conseguir o que os Estados Unidos não conseguiram, sem nunca dizer que esse era o plano. Com as meias finais definidas, França, Espanha e Inglaterra-Argentina, o drama desportivo chega ao auge. Mas hoteleiros, responsáveis de companhias aéreas e advogados de imigração ainda tentam compreender um verão muito diferente daquele para o qual fizeram contas, um torneio construído sobre promessas inflacionadas. Durante anos, a indústria turística norte-americana tratou este mundial como um jackpot garantido. 16 cidades anfitriãs em 3 países, 104 jogos e 48 seleções nacionais deveriam traduzir-se em hotéis cheios, voos esgotados e restaurantes a transbordar de costa a costa. Essa promessa começou a desfazer-se quase assim que arrancou a fase de grupos. A Associação de Hotéis de Nova York teve de cortar cerca de 60% a previsão de receitas de alojamento ligadas ao torneio, reduzindo-a para aproximadamente 60 milhões de dólares, em vez do valor com que os organizadores contavam havia anos. O homem que deu a notícia, o presidente da associação, Vijay Dandapani, não tentou adoçá-la. Chamou ao resultado uma desilusão pura e simples. E essa avaliação frontal depressa se tornou o argumento de toda uma indústria que procurava explicar o que correra mal. Também não ajudou o facto de, poucas semanas antes do jogo de abertura, o Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros de Nova York ter ficado a um passo de avançar para a greve. Fontes do setor alertaram que uma paralisação em plena época do Mundial teria causado um golpe que a cidade não conseguiria absorver. Um acordo laboral de última hora evitou o desastre em Nova York, embora Los Angeles também tenha estado perto de enfrentar uma greve semelhante. A dimensão do erro de cálculo torna-se mais evidente quando se analisam as projeções divulgadas. A FIFA estimara inicialmente que cerca de 1.200.000 adeptos chegariam só a Nova York para viver o ambiente do torneio antes da grande final, a 19 de julho. Quando os padrões reais de reservas começaram a surgir, a Associação Hoteleira da cidade reviu discretamente o número para cerca de 500.000 visitantes, menos de metade do que os organizadores tinham prometido aos hoteleiros, que passaram anos a preparar-se para este momento. As reservas de voos europeus para a maioria das cidades anfitriãs caíram quase 4% em junho e julho, comparando com o ano anterior. Em Nova York, a descida foi ainda maior, próxima de 16%. Depois, em pleno torneio, um agravamento das tensões entre os Estados Unidos e o Irão abalou a confiança nas viagens internacionais e retirou mais 10 a 15% a atividade hoteleira da cidade, precisamente quando a ocupação deveria estar no ponto mais alto. As consequências apareceram quase de imediato nos preços dos quartos. O New York Hilton Midtown, o maior hotel de toda a cidade, acabou por reduzir para quase metade as tarifas anteriormente anunciadas para cerca de $415 por noite. Um inquérito nacional da Associação Americana de Hotéis e Alojamento concluiu que perto de 80% dos hotéis em 9 das 11 cidades anfitriãs tinham reservas muito abaixo das previsões. Mais de 70% dos operadores em São Francisco, Seattle, Filadélfia e Boston disseram o mesmo, enquanto Los Angeles, Nova York, Houston e Dallas registraram déficits superiores a 60%. Até Miami e Atlanta, os dois mercados que todos esperavam que superassem as expectativas, viram quase metade dos hotéis ficar aquém das projeções. A própria FIFA acabou por cancelar ou libertar cerca de 70% dos blocos de quartos que reservara meses antes e, em algumas cidades, essa taxa chegou aos 95%. Bilhetes, transportes e uma fronteira que ninguém queria atravessar, nada disto aconteceu isoladamente. Duas forças convergiram para manter os adeptos longe dos estádios norte-americanos e ambas resultaram diretamente de decisões políticas, não de uma simples falta de interesse pelo futebol. A primeira foi o dinheiro. Pela primeira vez na história do Mundial, a FIFA aplicou preços dinâmicos aos bilhetes, o que significava que os valores subiam em tempo real, consoante a procura, tal como as tarifas aéreas aumentam pouco antes de um voo. Durante a fase de grupos, alguns bilhetes ultrapassaram os $2.700 e até o lugar mais barato disponível em cidades como Nova York ou Miami rondava os $1.000.
Quando chegaram às meias finais, o preço médio indicado para a final aproximava-se dos $13.000, 8 vezes mais do que os cerca de $1.600 pagos por um lugar comparável no último Mundial. Em 2022, para o adepto comum, que poupa durante meses só para ver a sua seleção jogar uma vez, estes preços expulsaram-no por completo do mercado. E não eram apenas os bilhetes. Em cidades como Boston e do outro lado do rio, em Nova Jersey, os preços dos transportes públicos quadruplicaram nos dias de jogo, acrescentando mais um custo que pesou sobretudo sobre os adeptos com menos recursos. Entre os aumentos vertiginosos nos bilhetes e os preços abusivos nos transportes, todo o sistema começou a parecer concebido para pessoas capazes de suportar a despesa sem pestanejar, e não para os apoiantes fiéis que acompanham as suas equipas a uma vida inteira com orçamentos apertados. A segunda força foi a confiança, ou a falta dela. Organizações de direitos humanos documentaram que, entre janeiro de 2025 e março de 2026, as autoridades de imigração norte-americanas detiveram cerca de 167 mil pessoas apenas nas 11 cidades anfitriãs dos Estados Unidos. Quase um quarto dos países apurados para este Mundial enfrentava algum tipo de restrição de visto ou limitação de viagem associada às políticas da atual administração. Surgiram relatos de jogadores do Senegal e do Uzbequistão levados à parte para inspeções prolongadas num aeroporto norte-americano, um incidente que desencadeou acusações de perfil racial nas redes sociais. Em resposta, a Amnistia Internacional juntou-se a mais de 100 organizações de direitos humanos para emitir um aviso explícito a qualquer adepto, atleta ou dirigente federativo que planeasse entrar nos Estados Unidos durante o torneio, alertando em particular para a discriminação racial na fronteira e para revistas invasivas. Curiosamente, à medida que o torneio entrou na última semana, a realidade da atuação policial nos próprios jogos revelou-se mais calma do que muitos receavam. Legisladores democratas que tinham alertado para possíveis confrontos entre agentes de imigração, adeptos ou jogadores dizem que os piores cenários não se concretizaram. A representante Nellie Poe, cujo círculo eleitoral em Nova Jersey inclui o estádio da final, afirmou não ter conhecimento de incidentes graves e considerou isso um sinal verdadeiramente positivo. Responsáveis do Departamento de Segurança Interna dizem que os agentes destacados para o torneio concentraram os esforços no combate à contrafação e ao tráfico de seres humanos, em vez de operações sobre multidões ou detenções em massa. Essa mudança de postura foi suficiente para que até membros céticos do Congresso reconhecessem que a administração mostrou contenção onde mais importava. Ainda assim, a contenção às portas dos estádios não chegou para desfazer meses de danos à percepção internacional. O adepto e autor inglês Andy Mitten, que escreveu o livro That's the World Cup Guy, resumiu o ambiente de forma direta. Muitos adeptos estão simplesmente a desistir por completo da experiência presencial. Disse que vários amigos optaram por ver os jogos pela televisão em Ibiza, enquanto outros seguiram para Las Vegas, concluindo que evitar os custos do bilhete, do voo, do hotel e dos transportes locais fazia muito mais sentido financeiro do que estar realmente sentado no estádio. Um pequeno alívio nos alojamentos de curta duração, nem todas as áreas do turismo norte-americano ficaram de mãos vazias. A Airbnb disse aos investidores que este Mundial está a caminho de se tornar o evento com maior procura de toda a história da plataforma, com um crescimento particularmente forte em cidades como Boston e Los Angeles, onde grupos maiores de adeptos escolheram alojamentos partilhados mais baratos em vez de hotéis tradicionais. Os preços médios por noite, antes próximos dos $218, subiram à medida que as datas dos jogos se aproximavam, embora o aumento estivesse muito longe de compensar o déficit geral. Jamie Lane, economista-chefe da AirDNA, empresa de análise de alojamento de curta duração, resumiu a situação. A procura de lazer ligada ao Mundial é real e inegável, mas esse aumento modesto nas casas de férias nunca esteve perto de preencher o vazio deixado pelo fraco desempenho dos hotéis e das companhias aéreas. A perspectiva a sul da fronteira. Ao entrar no México, a história muda, embora também não seja inteiramente um conto de fadas. Antes do torneio, as autoridades mexicanas estimavam que cerca de 5,5 milhões de visitantes entrariam no país durante as 6 semanas de competição.
A realidade ficou muito aquém desse objetivo. Um estudo preliminar do Conselho Nacional Empresarial Turístico do México, em colaboração com o Centro de Investigação Avançada em Turismo Sustentável da Universidade Anáhuac, concluiu que o país recebeu cerca de 175 mil turistas internacionais adicionais graças ao torneio, apenas uma fração da meta original. A ocupação hoteleira nas 3 cidades anfitriãs mexicanas em junho foi, na verdade, inferior à do mesmo mês do ano anterior. A Cidade do México registrou 56,5%, menos 2 pontos percentuais do que em 2025. Guadalajara ficou nos 56%, uma queda de 7 pontos. Monterrey atingiu 53,5%, quase 6 pontos abaixo do ano anterior. O México recebeu 13 dos 104 jogos do torneio e a sua última partida como anfitrião realizou-se a 5 de julho, quando a seleção mexicana enfrentou a Inglaterra no estádio Cidade do México, ainda amplamente conhecido pelo nome histórico Azteca. Mesmo com resultados inferiores à previsão inicial, o México acabou por parecer o vencedor relativo quando comparado com os coanfitriões. A secretária do Turismo, Josefina Rodrigues, disse aos jornalistas que o setor turístico mexicano cresceu 5% durante o período do torneio, contra apenas 3% nos Estados Unidos e uma queda efetiva de 2% no Canadá. Segundo seus números, a ocupação hoteleira nas cidades anfitriãs mexicanas chegou aos 95% nos dias de jogo, com uma média geral de cerca de 75%, enquanto os Estados Unidos e o Canadá tiveram dificuldade em ultrapassar os 55%, mesmo nos momentos de maior procura. Parte dessa diferença tem um nome muito concreto: o atual ocupante da Casa Branca. Enquanto a política federal de imigração endurecia os requisitos de visto, impunha cauções até $15 mil a certos visitantes e realizava operações que, segundo grupos de direitos humanos, conduziram àquelas 167 mil detenções nas 11 cidades anfitriãs norte-americanas, o México apresentou-se como a opção mais simpática e acolhedora para os mesmos adeptos. Houve um aumento de 9% no número de canadianos que escolheram visitar o México em vez de atravessar a fronteira para os Estados Unidos. E pela primeira vez desde que há registros, a rota internacional mais movimentada para território mexicano não teve origem numa cidade norte-americana. Veio de Toronto. A secretária do Turismo resumiu a mudança numa frase simples: as pessoas vão para onde se sentem bem-vindas. O governo mexicano estima em cerca de $3 mil milhões o investimento total ligado ao Mundial dentro das suas fronteiras, dos quais perto de 300 milhões foram destinados apenas à renovação do estádio Cidade do México. O estádio, oficialmente rebatizado, mas ainda chamado Azteca por quase toda a gente, tornou-se o primeiro recinto do planeta a receber 3 mundiais diferentes, depois de o ter feito em 1970, 1986 e agora em 2026, com uma capacidade reconstruída para 83 mil espectadores. Para além das folhas de cálculo, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum apostou fortemente em algo difícil de medir: a pura alegria nas ruas. Depois de cada vitória da seleção mexicana, locais como o Anjo da Independência, na Cidade do México, encheram-se de multidões em festa numa escala raramente vista. Sheinbaum apontou repetidamente para essas imagens como resposta aos críticos preocupados com a economia e a segurança do país. Numa aparição pública, disse-o de forma clara: embora o México valorize a parceria com os Estados Unidos e o Canadá como co-anfitriões, nada se compara a viver um mundial em solo mexicano. Isto não significa que a experiência do México como anfitrião tenha sido perfeita. A primeira vaga de turistas a chegar à Cidade do México nos dias anteriores à cerimônia de abertura encontrou protestos sociais no centro histórico que perturbaram os seus planos. E, apenas um dia antes do início do torneio, o governo dos Estados Unidos emitiu o seu próprio aviso de viagem, recomendando aos cidadãos norte-americanos que reconsiderassem deslocações a Jalisco e tivessem maior cautela em Nuevo León e na Cidade do México. Uma nota incômoda para um co-anfitrião que tentava apresentar-se como a opção mais segura e acolhedora. A situação à entrada da última semana.
Esta semana, o lado desportivo da história alcançou finalmente o drama político e econômico que o rodeava. França e Espanha defrontaram-se em Dallas pelo primeiro bilhete para a final, enquanto Inglaterra e Argentina se encontraram em Atlanta pelo segundo, preparando um jogo do título que está agora a poucos dias de distância no MetLife Stadium. Espera-se que o presidente Trump assista pessoalmente à final e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que os dois planeiam entregar em conjunto o troféu à seleção vencedora, colocando a política norte-americana diretamente no centro do maior palco do futebol mundial, independentemente do resultado final dos números do turismo. Este contraste resume todo o torneio. A mesma administração cujas políticas de visto, números de detenções e avisos de viagem são amplamente responsabilizados por terem afastado uma parte significativa dos visitantes internacionais, estará agora em primeiro plano na cerimônia de encerramento, com o troféu nas mãos e as câmaras do mundo apontadas. Se essa imagem será capaz de esconder meses de quartos vazios e reservas canceladas, ou se apenas acentuará a contradição no coração do verão mundialista dos Estados Unidos, dependerá inteiramente de quem contar a história. Os números que ninguém quer admitir. Os economistas que acompanham as tendências da hotelaria tinham, na verdade, previsto este cenário meses antes do pontapé de saída. Jan Freitag, responsável pela análise hoteleira na empresa de dados imobiliários CoStar, descreveu o torneio como uma provável história de 2 meses muito diferentes. Uma afluência mais fraca durante o início da fase de grupos, seguida por um verdadeiro aumento quando chegassem as eliminatórias e os grandes jogos. A previsão confirmou-se em grande medida. No início do torneio, os hotéis de Vancouver tinham uma ocupação ligeiramente inferior a 40% nos dias de jogo, muito abaixo dos mais de 50% do ano anterior. Em Boston, os números contavam uma história semelhante, perto dos 30%, contra mais de 40% um ano antes. Nem sequer um jogo de destaque da fase de grupos entre Brasil e Marrocos, em Nova Jersey, alterou muito a situação dos hotéis de Nova York, nas proximidades, que registraram cerca de 31% de ocupação nesse dia, uma queda acentuada face ao ano anterior. O que torna o déficit ainda mais doloroso é o contraste com a confiança demonstrada pelo setor antes da abertura da venda de bilhetes. Durante grande parte de 2 anos, executivos das principais cadeias hoteleiras disseram aos investidores que o verão de 2026 seria o trimestre mais forte da história das empresas. Em vez disso, várias cadeias recuaram discretamente nessas previsões em recentes apresentações de resultados, atribuindo o falhanço a uma combinação de resistência aos preços, incerteza sobre os vistos e adeptos que optaram por ver os jogos a partir dos mercados de origem na Europa, América Latina e Ásia, em vez de assumirem a despesa de uma viagem aos Estados Unidos. Uma última semana sob os holofotes políticos. As meias finais proporcionaram finalmente os encontros que os adeptos de todo o mundo queriam ver. A França defrontou a Espanha em Dallas, num confronto de estilos entre 2 dos ataques mais dominantes do torneio, enquanto a Inglaterra enfrentou a Argentina em Atlanta, num jogo carregado de peso histórico devido à antiga rivalidade futebolística entre os 2 países. As 2 seleções vencedoras encontrar-se-ão no MetLife Stadium para disputar o troféu, encerrando um torneio que alargou pela primeira vez a competição a 48 equipas e se estendeu por 16 cidades de 3 países. A esperada presença do presidente Trump na final acrescenta outra camada a um torneio já politicamente carregado. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, passou semanas a sinalizar publicamente a proximidade da organização ao presidente norte-americano durante a competição, aparecendo ao lado dele em eventos anteriores, incluindo a final do Mundial de Clubes do ano passado, no mesmo estádio de Nova Jersey. Infantino afirmou que os 2 assistirão juntos ao jogo do título antes de entregarem o troféu em conjunto. Um momento feito para a televisão que acontecerá independentemente das 2 seleções que o disputem. Esse momento ocorrerá também sob o escrutínio contínuo da forma como as autoridades de imigração geriram o torneio. Os republicanos no Congresso rejeitaram as alegações de que os agentes receberam instruções explícitas para evitar confrontos com adeptos, insistindo que o ambiente relativamente calmo junto aos estádios reflete simplesmente o procedimento habitual, concentrado no tráfico e na contrafação, e não em operações sobre multidões. Legisladores democratas que acompanharam a situação, incluindo representantes de círculos próximos dos estádios anfitriões, reconheceram que os confrontos receados entre agentes e
visitantes internacionais não chegaram, em grande parte, a acontecer, mesmo quando preocupações mais amplas com a política de vistos e o controle fronteiriço continuam a influenciar até que ponto os adeptos estrangeiros se sentem à vontade para viajar para os Estados Unidos. Para um evento apresentado como a prova definitiva da capacidade dos Estados Unidos para receber o mundo, a última semana encerra uma estranha dualidade. Dentro de campo, o futebol ofereceu exatamente o drama que os organizadores esperavam, com verdadeiros candidatos ao título e histórias que serão lembradas durante anos. Fora dele, o legado econômico do torneio parece muito mais complexo, preso entre projeções do setor que nunca se aproximaram da realidade e um clima político que, segundo a maioria das análises independentes, manteve em casa uma parte significativa do público mundial apaixonado por futebol. Aconteça o que acontecer a 19 de julho, os números já contam uma história que o entusiasmo anterior ao torneio nunca previu. Um mundial recordado tanto pelos quartos de hotel vazios e pela ansiedade na fronteira, como pelo próprio futebol, com o México a tornar-se quase por acidente no destino onde os adeptos internacionais mais se sentiram em casa.